doutora Sandra, sabe-se que mesmo assim, as ações judiciais que envolvem vagas de UTI, cirurgias, medicamentos, exames, consultas, estão em curso aos milhares no judiciário e todo dia há novas ações. Qual é o fundamento de defesa utilizado pelo Distrito Federal nessas ações? As ações aos milhares, né? E as peças também de defesa, logicamente dentro de um encargo natural, né? De patrocínio das causas do Distrito Federal, nesse particular de saúde, também aos milhares. Mas um fundamento me chama a atenção, porque é um fundamento que nos faz refletir sobre a razoabilidade do que é colocado lá. Então, para todo tipo de pedido, né, que são aí dos mais variados possíveis, nós encontramos ao menos um fundamento do Distrito Federal, que é o que vem embasado no princípio da reserva do possível. E o que seria isso, né? Na verdade, nós importamos, né, uns chamam de princípio, outros chamam de cláusula, outros chamam de teoria, justamente porque não existe dentro do nosso ordenamento jurídico uma sistematização do que seja ele, ou seja, qual a natureza jurídica do que se tem chamado dentro das defesas, né, produzidas pelo Distrito Federal de princípio da reserva do possível. E aí, eu gosto sempre de lembrar que esse foi um caso emblemático que aconteceu no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, por volta de 1970, em que alguns estudantes interessados, ávidos, né, por cursar medicina, eles ajuizaram uma ação perante o Tribunal Constitucional dizendo o seguinte, que não havia vagas para o tanto de interessados naquele curso, e que era direito deles, a educação que eles pudessem exercer e se profissionalizar dentro do ramo de opção, não interessava se não tinha vaga, tarará. E aí começou essa discussão no Tribunal Constitucional Alemão. Por fim, né, os juízes, enfim, da Corte Constitucional entenderam que eles não tinham direito, porque não seria todo direito pedido ao Estado que deveria ser prestado. Isso dentro de uma questão, de uma visão do razoável, né, do limite do razoável, ou seja, nós como Estado realmente temos que prover, o direito existe, mas ele tem os seus limites. Então, diante desse cenário jurídico, né, o que foi dentro do direito comparado, vamos chamar assim, nós começamos a importar essa situação da reserva do possível para bem exemplificando, né, o exercício, né, o uso, né, vamos chamar assim, dessa figura do direito comparado é bastante assente entre nós, porque o Distrito Federal costumeiramente coloca, olha, realmente, o direito à saúde é um direito constitucionalmente assegurado, é um direito, né, que ele precisa ser prestado, ou seja, é um direito de natureza prestacional. Você está certo em pedir, mas eu, como Estado, eu só posso te prover isso dentro das minhas condições. Então, deixa de ser, dentro da visão, né, do Distrito Federal, uma efetivação de um interesse privado, que seria daquela pessoa, né, que está indo ao judiciário para pedir o medicamento, a UTI, né, a fralda, enfim, né, a cirurgia, a prótese, tudo que a gente consegue assim alcançar, para que para se entender o seguinte, que o que tem que ser visto pelo ente público é o direito da maioria, ou seja, o que em maioria o cidadão precisa. O cidadão precisa de mais enfermarias. O cidadão precisa desse medicamento aqui, mas é um medicamento assim que ele tem que ser a vacina, né? Vamos chamar assim. Então, né, dentro da visão, então aquilo que abrange a muitos de nós, para a gente chamar de maioria, então é aquilo que o Estado tem que prover. E aí vem as dissensões doutrinárias, vem as críticas, né, vem o uso dos mais variados, isso é bastante interessante a gente observar, porque é o uso, né, mais uma vez, de uma cópia, a gente importa institutos, decisões, né, e a gente importamos inclusive, né, nossos diplomas todos, a gente começar a estudar
como é que o nosso ordenamento em termos de país, né, foi estruturado, e a gente fica assim, nossa, mas por que a gente não conseguiu se idealizar como povo dentro de uma realidade regional? Porque nós, como Brasil, somos muito diferentes, né? A gente não tem os mesmos costumes do Sul, até porque uma colonização totalmente diferente do Norte, né, do Nordeste. Por que a gente não conseguiu se institucionalizar como povo, regendo as nossas relações, as nossas necessidades dentro de um contexto de realidade social? Ah, tá, foi porque a gente entendeu que a gente precisava copiar. E é por isso que essa avalanche de leis, cada dia mais leis, leis para tudo, leis para regular, né, até, enfim, idade. E a gente tem idade, maioridade, até quando, né, podemos ser penalmente, né, responsáveis ou não, coisas tão básicas, meu Deus, sistemas, enfim, as mais variadas leis que a gente, assim, eu não tenho nem como exemplificar, porque são tantas, né, que por dia a legislação é muito grande. Então, é por isso, né, porque a gente conseguiu entender, infelizmente como povo, que o que nos basta são as leis, né, e infelizmente elas não estão sendo, porque se a gente fosse um país que conseguisse colocar em prática todas, né, todos os direitos que emanam das leis em nosso benefício, certamente nós não estaríamos nesse patamar de evolução ou involução que nós estamos. Né? É bastante legal quando a gente lê um Oliveira Viana, que a gente consegue entender isso, né? Raízes do Brasil, autores, né, que conseguiram, diante de anos, né, de observação, colocarem isso para nós, para a gente conseguir entender um pouco. Porque isso foi uma coisa que sempre me despertou uma inquietação incrível. Por que nós temos leis demais, não conseguimos efetivar os direitos que vêm delas? Por que nós, como povo, estamos sempre atrás, assim, a prática social existe, a vida existe, e parece que a gente, né, quando olha o nosso sistema instituído, a gente está sempre correndo atrás, assim, para poder fazer valer o direito que está ali. Por quê, meu Deus? Então, isso sempre me inquietou. E depois de estudar bastante, talvez tenha me dado uma quietude, isso, de entender que a nossa tônica, infelizmente, é de que ali resolve tudo, mas isso não acontece, sabe? Então, a reserva do possível é só mais um exemplo que a gente consegue projetar para esse contexto da saúde e que a gente verifica, olhando agora para aquele direito que está ali. Ah, mas ela só quer uma loção hidratante porque a pele, né, como eu tenho uma ação lá, um exemplo, a pele dela tem uma sensação alérgica, uma reação alérgica muito grande e só serve se for aquele hidratante, aquele filtro solar, que a mãe não tem condição de pagar. E aí foi um exemplo, ocorreu mesmo. A decisão veio no sentido de obrigar o Distrito Federal a prover, né, o medicamento específico, e isso foi até levado nessa reunião do NatJus que eu relatei, e foi ressaltado pelo secretário de saúde na época que ele tinha coisas mais interessantes para fazer do que ficar dando cumprimento à decisão que mandava ele comprar o tal hidratante ou o tal filtro solar. Que aquilo não era o interesse da maioria e que ele estava muito preocupado em prover o interesse da maioria, porque na realidade aquilo não importava a nível macro, ele olhando a nível macro para gerir um sistema de saúde, que aquilo fosse colocado como prioridade na vida da gestão pública dele. E aí a gente começa a pensar, é isso mesmo? Será que é tão necessário que a gente chegue a esse ponto de entender que só interessa em termos de justiça aquilo que serve para a maioria, ou nós, cidadãos, se tivermos algum problema específico, não podemos ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde, do DF?